Hoje nós teremos o nosso primeiro contato com a linguagem de programação ladder. Veremos como funciona essa dinâmica, como na verdade esses contatos eles são espelhados em circuitos elétricos, e aí a gente já começa a projetar controles de processos automáticos, entre outras aplicações, tá ok? Hoje nós estaremos aí tendo o primeiro contato também com o software de programação da VEG, que é o Click02, um software bem didático para quem está começando na parte de programação, apesar de possuir algumas limitações na prática, não conseguir, na verdade, atender a determinadas situações mais específicas. É um software para início de programação bem legal, bem simples de manusear, de se entender como funciona a sua lógica, tá ok? Então, né, só confirmando para vocês, a nossa linguagem de programação focada dentro desse curso é a linguagem ladder, que é a linguagem muito mais popular do que todas as outras linguagens já estipuladas para CLPs, tá ok? E no caso, se a gente não abordar as outras linguagens de programação, vocês não perdem absolutamente nada, porque a linguagem ladder, sem sombra de dúvidas, é que tem aplicação esmagadora na prática, tá ok? Bom, né? Inicialmente, vamos fazer aqui um comparativo para a gente começar a entender bem devagar a dinâmica das coisas, tá ok? Aqui a gente tem a simbologia do contato elétrico tradicional, um contato sendo aberto. A gente pode ver que existe uma distância entre a seta da simbologia e o contato, que indica que ele está aberto. Dentro da linguagem de programação ladder, esse mesmo contato pode ser representado por este símbolo que está aqui, ok? Então, toda vez que a gente tiver dentro da nossa lógica de programação a representação de um contato que esteja aberto, que seja normalmente aberto, a partir de agora nós vamos utilizar essa simbologia e não mais essa daqui, que é a simbologia tradicional quando a gente trabalha com diagramas elétricos, tá ok? A mesma coisa vale para a linha de baixo da nossa tabela. Isso aqui é a representação de contato fechado, só que a partir de agora, toda vez que a gente estiver trabalhando com ladder e a gente quiser ter uma ideia disso, nós vamos desenhar o contato e vamos fazer esse risco aqui na transversal para indicar que ele é normalmente fechado, tá ok? E quando a gente está trabalhando com equipamentos elétricos, a gente sempre no final das contas está ligando o que aí na parte de chaveamento? Uma bobina de relé, uma bobina de contatora, cuja simbologia poderia ser essa, né? Existem outras maneiras de representar. Só que aí quando a gente for trazer para o ladder, a nossa representação de bobina será essa. E sempre vai estar representando a saída, tá ok? A gente vai entender um pouquinho melhor aonde a gente vai fazer a aplicação desses três, né? O contato aberto, o fechado e a saída, posteriormente, quando a gente começar a seguir aqui durante o nosso conteúdo, tá ok? Mas aqui está a primeira representação para que a gente tenha uma noção. Bom, vamos fazer agora um comparativo, né, entre o circuito elétrico e a linguagem de programação. Esse é um tópico bem importante, tá? É um tópico introdutório, para que a gente comece a entender como é que vai ser feita essa conversão de algo que é físico, né, um circuito elétrico prático, para que ele se torne simplesmente uma linguagem de programação, que ele deixe de existir fisicamente para começar a existir de forma lógica, né, se tornar um software. Então, ó, vamos analisar aqui primeiro um circuito elétrico qualquer, para que a gente possa ter uma ideia aqui da nossa dinâmica. A gente consegue ver a alimentação aqui, um positivo e um negativo, né? Vemos aqui uma botoeira fazendo a representação, tá ok? E o contato dela sendo normalmente aberto. Aqui nossa simbologia de lâmpada, tá ok? E a gente consegue entender que para a corrente elétrica chegar até essa lâmpada aqui, ó, ela vai ter que passar por esse contato de B1, correto? Se B1 ficar aberto, a corrente elétrica não passa. Se você fechar B1,
você vai ter caminho, e aí a corrente elétrica vai conseguir energizar essa lâmpada. Esse é o circuitozinho elétrico mais simples, mais elementar do mundo, para que a gente possa trabalhar. Quando a gente chega no programa, que é a linguagem ladder, se nós formos olhar aqui, ó, essas linhas da lateral que são apresentadas na linguagem de programação, elas podem ser interpretadas como barramentos, como alimentação, né, de positivo e de negativo, tá certo? Em algumas literaturas isso daqui também é chamado de linha lógica, tá ok? Onde vai existir uma à esquerda e uma à direita, que é como se fossem as alimentações, positivo, negativo, fase neutro, independente. Isso fica em aberto. Isso para a gente aqui num primeiro momento só conta como a parte lógica da coisa, tá ok? Nós podemos perceber aqui, ó, que temos um contato elétrico aberto, de acordo com a tabela que nós vimos anteriormente. E aqui é a nossa representação da saída, tá ok? Que em analogia poderia ser essa lâmpada aqui, tá ok? Se nós formos perceber, ó, corrente elétrica não consegue passar também por esse contato elétrico e não consegue atingir essa saída, correto? Como é o circuito elétrico tradicional. Então aqui a gente tem um circuito elétrico sendo convertido para um programa, tá ok? E aí surge, né, a pergunta que não quer calar. Legal, o contato aqui está aberto, mas isso tem que fechar alguma hora para que você acione essa saída, né? Aí agora a gente vai entender um ciclo de funcionamento do CLP da maneira mais lógica que tem, né? Que é fazendo esses acoplamentos de parte física, como você vai encontrar o circuito na prática, e a parte lógica, que é o programa. Aqui no caso, ó, existe um CLP da Siemens, tá certo? Que a gente está usando como referência. E aí vai estar ligado aqui a essa entrada, ó, que é chamada de I0, que foi uma entrada qualquer que a gente pegou como referência dele, essa botoeira aqui que é o B1, beleza? E aí o que, que vai acontecer? Ó? Tá vendo aqui o sinalzinho de positivo? Reparem que esse sinal de positivo ele só consegue chegar aqui para essa entrada aqui, que é o I0, se essa botoeira fechar, correto? Até aí, tudo fluindo. Então, como é que funciona a dinâmica do CLP? Enquanto não chega sinal nenhum aqui para o I0, ele dentro do programa mantém o I0 do jeito que você escreveu, que aqui no caso é normalmente aberto. Quando você fecha essa chave, quando você faz o acionamento dela e o sinal chega, né, positivo aqui para a entrada I0, o CLP atualiza o contato internamente lá dentro do programa. Então, se ele era normalmente aberto, ele passa a ser normalmente fechado. E aí a gente consegue ver que ele vai habilitar a saída, tá ok? Eu vou fazer uma aplicação aqui com vocês desse programa para que a gente veja isso daqui ocorrendo mesmo na prática, tá? Isso é só um primeiro contato. Então, já vale aqui a experiência que o programa ele só atualiza os contatos, ele só comuta esses contatos que você escreve de acordo com a resposta da parte física, tá? E aí lembra lá que a gente falou que o CLP ele precisa dos sensores para enxergar o sistema? Nesse caso a gente está usando uma botoeira, mas isso poderia ser uma chave fim de curso, poderia ser qualquer dispositivo que manda sinal para ele, né? Para que ele possa fazer, para que ele possa ter essa referência de entrada e atualizar o programa para fazer determinada aplicação, tá certo? Vamos aqui dar sequência. Pois bem, vamos imaginar uma segunda situação aqui, ó, fazendo um comparativo entre a linguagem ladder e um circuito elétrico. Nesse caso, a gente tem dois contatos tendo que ser fechados, né, de B1 e B2, para que eu consiga acionar a lâmpada, correto? Se eu não tiver esses contatos acionados, essa lâmpada não se energiza. Eu posso ter a mesma coisa convertido para o programa em ladder. Aqui eu tenho a representação do primeiro contato aberto, do segundo contato aberto, e eles inserem. Isso significa que para eu acionar a saída,
obrigatoriamente eu tenho que fazer o acionamento dos dois contatos, tá ok? Se eu não acioná-los, automaticamente essa saída aqui ela não é habilitada, ela não responde, tá certo? E aí, olhando para a parte do diagrama elétrico, né, da montagem lá no CLP, né, lembrando que isso daqui trabalha em conjunto, o programa está dentro dele, e aqui é o diagrama elétrico de montagem. Vocês vão perceber que se você apertar, por exemplo, essa botoeira que é o B1 e a informação chegar no I0, o programa vai atualizar isso para fechado. Mas não vai adiantar de nada, porque esse I1 que está aqui, ó, ele ainda permanece aberto. Então, na verdade, eu teria que fechar aqui, fechar essa outra botoeira, correto? Para que esse sinal de positivo possa chegar tanto no I0 como possa chegar no I1, para que ele atualize isso para fechado, esse outro para fechado, e eu consiga habilitar a minha saída. Tá ok? Bom, aqui a gente tem uma outra situação também para que a gente possa enxergar. Aqui existe um circuito paralelo. Reparem que tanto por B1 ou por B2, né, eu tenho caminhos para conseguir ligar essa lâmpada, né? Então basta o acionamento de uma dessas entradas aqui, ou de uma dessas chaves, para que essa minha lâmpada consiga energizar. Transformando isso para diagrama ladder, ó, a gente pode perceber que existe também o paralelismo. Ó. Pode ser tanto pelo contato de cima, pelo contato de baixo, que eu vou conseguir fazer o acionamento da minha saída. Montando, né, na verdade, o diagrama elétrico junto com a parte lógica, eu tenho que, se eu apertar o B1, o meu sinal de positivo chega aqui para a entrada I0 do CLP. Ele vai fechar. Beleza? Vou conseguir acionar minha saída. Se eu apertar o B2, eu vou ter meu positivo chegando aqui para a entrada, vou acionar o meu I1, tá certo? Bom, feito isso, a gente já pode fazer algumas aplicações com o programa para ver se isso realmente funciona na prática ou não, tá certo? Bom, vou abrir aqui o programa. Que é o Click 02, né, que é o Click Edit, que é o software da VEG, tá certo? Arquivo, novo, a gente vai em esse novo LAD, né, que é para fazer uma nova programação em ladder, tá ok? Feito isso, né, nós teremos essa tela, onde não vai aparecer ainda para a gente poder escrever. Aí a gente pode vir aqui nessa aba, né, e clicar em cima dela. Ou vir em arquivo, são duas alternativas, tá? Ou em arquivo novo, ou ainda digitar aqui, né, o conjunto Ctrl N, tá ok? Então vou aqui e aí ele vai te pedir o seguinte, ó, o modelo do CLP. Isso daqui é bastante interessante, que a gente se atente. No caso, como a gente não vai transferir para nenhum módulo agora, a gente não tem um CLP aqui para poder fazer a transferência do programa, mas algumas observações precisam ser feitas. A primeira, mesmo que você conecte o CLP ao seu notebook, ao seu computador, onde você vai fazer a programação, ele não vai reconhecer de forma automática o modelo. Você vai ter que fazer essa seleção manual, tá? Outra coisa interessante que a gente pode reparar, ó, eu peguei esse modelo aqui, ó, o CLW02 10HRA. Ele te dá a alimentação do módulo, no caso esse aqui é um bivolt, ó. Ele pode ser alimentado entre 100 e 240 VAC. Então 127 e 220 dá para alimentar ele, beleza? Ele tem, na verdade, 6 entradas que vão de I1 a I6, tá certo? 4 saídas vão fornecer 4 relés para gente de consumo máximo pelos contatos de 8 A. Não tem nada analógico, tá certo? Entre outras informações que agora é embrionário para que a gente possa falar, tá? E aí, se eu trocar, por exemplo, o modelo aqui para, deixa eu ver um aqui, ó. Esse aqui, ó, o 12KTD. Vocês podem perceber que a alimentação muda. Ele tem a entrada analógica, que esse A1 e A2, né?
A saída dele não é mais a relé, é a transistor. Então, assim, é um dado muito importante logo de cara você definir qual o modelo, porque aí ele já vai te fornecer a quantidade exata de entradas e saídas para que você possa fazer a sua programação. E se você errar aqui, na hora de você fazer a seleção, na hora que você for transferir o programa que você criou para o módulo, ele simplesmente vai dar um erro, ele vai dar uma falha e não vai fazer isso, tá ok? Nesse caso, tá? Eu vou selecionar qualquer um aqui e vida que segue, tá? Bom, feito isso, eu vou começar a programar aqui na minha tela, tá ok? Duas maneiras para você inserir um contato. Ou você vem no ícone que está aqui embaixo, tá? Você pode perceber que tem um desenho do contato e um i, e aí você clica, arrasta ele até a posição e seleciona, ok? Ou você simplesmente pode apertar a letra I do teu teclado, também é uma alternativa. Aqui ele vai pedir para você endereçar, para você falar quais das entradas do CLP você quer utilizar na tua programação, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, tá? Eu vou deixar como sendo a 1 e pergunto o tipo de contato, se você quer ele aberto ou se você quer fechado. Então vou clicar aqui, ó, ele já aparece para mim o I1 aberto, tá ok? No final da linha, aqui embaixo a gente pode perceber o que, tá vendo? Ó, um contatozinho aqui, arrasto e trago para cá. A bobina, né, a representação dela de saída, para esse tipo de software, que é o da VEG, a nomenclatura é o que? Eu venho aqui, digo se é o Q1, Q2, Q3, vou dizer que é o Q1, a saída 1. Preciso só fechar essa linha aqui, ó, dentro do meu programa. Então aqui embaixo, ó, eu posso ver que eu tenho a linha opcional aqui, para botar na horizontal, ó, arrasto e começa a fechar o circuito, ou eu aperto a letra A do teclado, que seria o atalho, tá ok? Então meu programa já está aqui pronto, tá? O programa mais simples, foi o primeiro que eu fiz ainda há pouco. Fiz não, né? Demonstrei para vocês lá no slide. Vou ligar o simulador, aqui em Run, ó, essa bolinha verde. O simulador, ele vai na verdade mostrar aqui para gente, ó, vai fazer uma simulação como se isso estivesse acontecendo na prática. A gente pode perceber que existe uma linha verde aqui, ó. Essa linha verde não deixa a saída em verde, quer dizer que ela está desabilitada. Quando eu vim aqui, ó, e fechar a chave imaginária que está no meu I1, na minha entrada I1, ó, o contato deixa de ser aberto para fechado, apesar de não aparecer aqui o desenho do contato fechado, nesse momento ele se tornou fechado, e eu tenho a minha saída habilitando, tá certo? Se eu tirar essa minha informação lá da entrada do CLP, ó, remover ela aqui, automaticamente a minha saída desarma, tá certo? Outra maneira da gente poder ver isso é nesse íconezinho aqui chamado de teclado, ó. Quando eu aperto ele, ele vai aparecer o CLP físico, né? Vai fazer uma simulação mais específica. Eu vou botar o Run de novo, ó. Ele aqui vai montar para mim um circuito elétrico todo bonitinho, ó. Nesse caso, como ele é de corrente alternada, eu tenho L e N, né, para significar fase neutra de alimentação. A mesma fase que vai alimentar o CLP, ela vai ser conectada nas entradas dessas chaves, desses sensores aqui em representação, né? Repara que se eu fechar qualquer um desses sensores, essa fase vai conseguir chegar na entrada do CLP e ele vai conseguir identificar que houve acionamento do sensor. No programa que está aqui, que é esse programa que a gente acabou de fazer, se eu fechar essa chave, essa fase vai entrar aqui pelo I1, ele vai atualizar aquele contato lá na programação para normalmente fechado e vai habilitar esse interruptorzinho aqui de saída, que é o Q1, tá? Que seria a nossa saída do CLP. Aqui agora a gente ainda vai perder mais um tempo para explicar algumas coisas que são interessantes. A primeira, né? Nessa simulação, ó, ele também mostra aqui no display para você se a entrada está ou não habilitada. Repara que o I1 habilitado, ele deixa aqui em negrito.
para te falar que isso está acontecendo. Lá na prática, né, esse modelo de CLP ele tem também esse visor. E isso aqui que está acontecendo, ó, é idêntico ao que acontece lá na prática. Repara que ele tem também aqui a hora, ele está roubando a hora do meu computador, 9h51 da manhã, tá certo? O dia, né, que vem de terça-feira em inglês, tá certo? Então ele já roubou aqui a data do meu computador. Lá na prática você teria que dar o ajuste no teu CLP, tá beleza? Tá avisando também aqui em negrito que tá habilitando a saída, que é o Q1, tá certo? As outras, como não estão habilitadas, ele não mostra absolutamente nada aqui. Reparem, né, que se eu vir aqui por curiosidade fechar as outras chaves, ele vai atualizar aqui embaixo para mim. Mas eu não vou ter nenhuma resposta de saída porque eu não tenho nenhum programa que faça com que essas entradas habilitando existe uma resposta de saída, tá certo? Esse daqui também é interessante. A gente pode até ter entrada de informações, mas se não existir o software, se não existir a instrução, ele vai fazer absolutamente nada. Tá ok? E aí agora, nós já vimos que o CLP consegue ler a entrada do sensor através da presença da fase, né? Chegando na entrada dele. Mas queria mostrar para vocês como é que funciona a questão da saída, tá certo? Nesse caso em particular, desse CLP, a saída dele é através de relés, né? Que são interruptores eletrônicos. Então, na verdade, esses dois parafusozinhos que estão aqui, ó, esses dois terminais, indicam a entrada e a saída de um contato elétrico que está lá dentro dele, internamente. E quando a gente fala que está habilitando, por exemplo, o Q1, que está fazendo com que o Q1 habilite, quer dizer que essa chave interna aqui do CLP está fechando. Então a gente pode perceber que foi montado um diagrama elétrico, onde eu tenho um sinal aqui, ó, que está em vermelho, ele chega aqui à minha esquerda do meu interruptor, mas só passa para a minha lâmpada se esse contato interno fechar, né? Então, automaticamente, essa lâmpada aqui da simulação só ligou porque existia uma alimentação chegando nesse interruptor que foi habilitado, né, internamente pelo CLP para fechar o circuito da lâmpada. Corretinho? Então, na verdade, o CLP não está aqui nessa situação alimentando nada. Ele só está fornecendo o contato elétrico aberto ou fechado para que você possa montar um circuito para energizar alguma carga. Tá ok? Então, esse aqui, ó, é como você encontraria o teu CLP exatamente na prática, já com os sensores, interruptores. O que a gente viria é que isso daqui não seriam apenas só chaves, isso poderiam ser botoeiras, chaves fim de curso, uma gama enorme de sensores, tá? Trabalhando aqui na entrada. A nossa saída não necessariamente vão ser lâmpadas, isso daqui pode ser bobinas de contatora, pode ser dispositivos que não alcancem, né, não atinjam 8 amperes de corrente, tá? Na verdade, esses contatos elétricos aqui internos do CLP são relés, os relés aguentam aí em torno de 10 amperes no máximo, só que a VEG, né, malandramente, fala que é 8 para você não chegar próximo dos 10 e danificar os relés de saída dela, tá ok? Só mais uma curiosidade, ó, vocês podem ver aqui, ó, esse ponto, ele na verdade, ele é um conector, que depois que você faz a programação, você vai pegar o cabo de programação, conectar aqui, ó, tá certinho? E vai ligar a outra ponta desse cabo na tua saída USB do computador. E aí você vai conseguir fazer essa comunicação entre teu computador, né, digamos assim, e teu CLP, para você conseguir passar a programação para dentro dele. Tá certo? Bom, eu espero que todos tenham gostado, né? Hoje a gente avançou bastante com relação à CLP, já mostrou como é que funciona a dinâmica. Daqui para frente a gente vai criando programas
Vamos ver situações onde a gente vai ter que desenvolver o programa para ele poder controlar determinado tipo de processo. Baixem esse software, é muito fácil de vocês fazerem isso, é só ir no fabricante VEG, tá? Lá na parte de driver da VEG, você consegue, digitando clique 02, baixar o programa, tá? VEG com W, para quem não conhece esse fabricante, tá? Só jogar no Google, entrar dentro do site, fazer o download do software e começar a mexer. Começar a muvucar para ter as dúvidas e poder, né, melhorar o conhecimento de vocês, tá ok? Então, até a próxima aula, um abraço a todos e vamos estudar, porque é um assunto muito importante. Tenho certeza que vocês conseguem se estabilizar profissionalmente e abrir uma grande gama se conseguirem dominar a programação, tá ok? Um abraço.